Eu sou César Dair Carneiro, estou aqui para contar um pouco da história do Sindifer. Tudo começou com Jones Santos Neves. Jones foi o segundo presidente da Federação das Indústrias. E a federação tinha somente 5 sindicatos, que era o número mínimo para a constituição de uma federação. Logo que Jones tomou posse, ele começou a patrocinar a criação de outros sindicatos para que todo o setor produtivo na área industrial fosse representado. Eu havia trabalhado com ele e depois montei uma fábrica de latas que chegou a ser a primeira e única litografia que existiu no Espírito Santo. Aí então, quando eu estava dirigindo, era um dos dirigentes da Cemetal, o Jones me chamou para que eu patrocinasse a criação do Sindifer. E assim foi feito. Foi constituída uma associação e posteriormente a criação do sindicato, que era o ritual para a criação, na época, para a criação do sindicato. Esse sindicato, como tantos outros, ficaram hibernados por 10 anos, porque não havia esse movimento sindical que existiu e que existe até hoje. Então as empresas não eram fustigadas pela classe trabalhadora. Com a eclosão de Lula em São Paulo, a coisa começou a se estender pelo Brasil. Aí foi necessário que se atendesse aos sindicatos dos trabalhadores no pleito de convenções e acordos coletivos de trabalho. O Sindifer foi o primeiro no Espírito Santo a fechar uma convenção coletiva de trabalho no âmbito do Sindicato da Federação das Indústrias. Houve até um caso na época, que eu não vou citar o nome, mas o Sindicato da Construção Civil não quis atender e teve a primeira greve no Espírito Santo, no setor de construção civil, porque o presidente da época achou que não devia atender o pleito. A solicitação de sentar à mesa com o sindicato. E eu não tive escolha. Quando eu consultei um advogado, amigo meu, o que aconteceria se eu não negociasse, ele me disse simplesmente: você vai fechar a indústria do setor metal-mecânico. Você não negociando, tudo que eles pleitearam vai virar direitos deles. Quem cala consente. E assim foi feito. Então, houve uma grande dificuldade, mas eu tive muita sorte, porque 2 empresas militavam aqui no Espírito Santo, que era de fora, a White Martins e uma outra Cruzeiro, me mandaram pessoas experientes para me ajudar na primeira negociação. E foi a minha sorte. Fechando a primeira negociação, ela está arquivada aí no Sindifer, hoje é motivo de riso para quem for ver a negociação. As coisas mais estapafúrdias foram negociadas. Ninguém conhecia nada, nem o sindicato laboral, nem o sindicato patronal. Então eu corri para São Paulo, entrei em contato com o Roberto Delamana, que até hoje é secretário da Fiesp, e ele me possibilitou a frequência nas negociações coletivas de trabalho de São Paulo, no grupo 14 na época, depois virou o grupo 19. E foi onde eu aprendi muito. Eu assisti a várias greves de São Paulo, eu participei de várias negociações coletivas, eu aprendi bastante. E trouxe para o Espírito Santo esse aprendizado todo, que valeu muito. Isso fez com que o sindicato, o Sindifer, se tornasse um sindicato realmente muito efetivo para o setor metal-mecânico. Eu não tenho notícia que outro sindicato patronal no Brasil tenha criado um departamento jurídico para defender as empresas.
Então eu fiz isso, embora a federação não represente na Justiça do Trabalho, as empresas o sindicato não represente na Justiça do Trabalho a classe patronal, foi feito um arranjo de maneira que o setor jurídico do Sindifer atendesse as empresas e defendesse diretamente, mas pago e mantido pelo Sindifer. Isso foi a primeira novidade, talvez no Brasil, eu não tenho conhecimento disso tudo. E a coisa foi se desenrolando, as empresas sentindo necessidade e tendo um apoio incondicional do Sindifer, elas deram esse tamanho que tem o Sindifer hoje. Eu deixei o sindicato com 120 associados, hoje são mais de 700. Todos os presidentes que me sucederam continuaram com a obra. E eu preconizava o fim dos sindicatos, principalmente patronais, com a queda do imposto sindical. Há mais de 30 anos eu venho falando que o imposto sindical ia acabar. E acabou. E eu preparei, desculpe falar na primeira pessoa, mas as equipes que eu dirigi me ajudaram a fazer com que o Sindifer pudesse sobreviver sem imposto sindical. E hoje, agora mesmo, tive notícia que os sindicatos, outros sindicatos procuram hoje o Sindifer. O Sindifer não perdeu nenhum associado, pelo contrário, aumentou. Tem uma manutenção tranquila, tem um saldo de caixa tranquilo para mais de um ano ou mais, a sobrevivência está garantida. Isso graças ao espírito implantado no Sindifer e que todos os presidentes assimilaram. Não é à toa que todos os presidentes fizeram parte das minhas diretorias. Eu que larguei o sindicato em 2003. Eu fiquei de 1971 a 2003. Foram 33 anos. Então o Sindifer hoje é o maior sindicato da Federação das Indústrias. Tem vida própria, continua com o mesmo espírito de atender o associado aqui é atendido na hora, não tem mistério nenhum. E eu ouço todo dia, toda hora, um exemplo de associativismo. As pessoas gostam do Sindifer. Eu não conheço nenhum sindicato patronal em que os empresários visitem tanto. Já na minha época era assim, graças a Deus melhorou mais ainda. O Sindifer tem vida longa e o que eu preconizava aconteceu realmente. Uma grande quantidade de sindicatos patronais e laborais estão se extinguindo. Acabou esse cabide de emprego que eram os sindicatos, tanto de uma parte como de outra. O governo já fala em diminuir as contribuições do Sistema S, é outra preocupação que os empresários têm que ter. Enfim, quem não tiver a sua associação de classe bem fundada, bem estruturada, está fadado a ter problemas na consecução dos seus negócios. Eu considero o grande feito meu no Sindifer não foi a criação dessa sede que eu deixei terreno pago, deixei fundação paga, os elevadores pagos e deixei dinheiro quase para completar essa obra que está aqui e ainda deixei uma outra sede própria que nós tivemos, com 4 salas em outro edifício, que ajudou a finalização a sustentação do sindicato. Mas, como eu ia dizer, a obra mais importante que eu tive foi na questão dos planos econômicos. Eu não tenho notícia que nenhum sindicato no Brasil tenha negociado os planos econômicos nas convenções coletivas de trabalho. Você tem uma ideia, o passivo trabalhista da Ferriaço hoje, maior, não é da folha, aliás, o passivo trabalhista
da ferro e aço, ele foi aumentado substancialmente pelos planos econômicos que não foram negociados. A CST, na época, era do governo, o governo gastou uma fábula para pagar esses planos econômicos. O Sindifer negociou tudo nas convenções coletivas, tirando das empresas um passivo que hoje eu não teria como dimensionar. Então, eu considero isso um dos maiores feitos das minhas gestões no Sindifer. Tenho certeza que o Sindifer continuará sendo melhor, que cada presidente que veio fez muito mais e hoje é realmente um grande sindicato. Em termos absolutos, é o maior sindicato do setor metalmecânica do Brasil. Num contingente de 1.000 e tantas indústrias, 700 e poucas são associadas ao Sindifer. E proporciona benefícios às empresas do setor em todo o estado. Tem representação em Cachoeiro, tem representação em Linhares. Então o Sindifer só tem a crescer.